Eu vou abrir o texto de hoje em Romanos. Então procurei a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, que hoje a gente vai fazer uma viagem. Nós vamos viajar. Vamos viajar com Paulo e depois a gente vai decidir uma viagem para nós. A gente vai viajar e vai ser tão bom, vai ser gostoso. Romanos, procura o capítulo 15. Romanos 15, no versículo 23. Na minha versão tem assim, Romanos 15, 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. Amém? É sobre esse texto que eu quero trabalhar um conceito aqui, muito próximo do que a Matusa já abriu o culto falando, sobre um movimento, sobre a forma de se mover, de por que que eu me movo, por que que eu caminho nessa direção. O motivo de Paulo aqui fica bem claro, a serviço dos santos. Eu faço muita coisa nessa igreja a serviço dos santos. Em primeira instância, os santos que eu sirvo de cara é a minha família, porque a minha família faz parte dessa igreja. Numa instância imediatamente próxima, são os discípulos que aqui vêm. Todos vocês vêm para cá. Tudo que eu estou fazendo aqui em termos de serviço para os santos atinge você. Alguém numa esfera bem maior, um pouco mais distante, está toda a publicação que a gente tem na internet. Então todo mundo que vai lá e assiste um vídeo desse, seja lá um trechinho do Instagram, seja um trechinho no canal do YouTube, também é um santo que está recebendo um serviço. Tudo que nós fazemos aqui para essa igreja, para que esse mover aqui aconteça, é um serviço que você faz para o santo. O Carlos Eduardo acordou hoje com uma disposição tal de colocar um violão nas costas, montar aqui parte do som para que ele ministrasse o louvor. Serviu aos santos. Só em você ter vindo, não, hoje eu só vou, qual é a sua atividade hoje aqui? Não, hoje eu vou receber a palavra, porque Deus vai falar comigo. Você está fazendo um serviço para os santos, porque você veio fazer uma comunhão. Todo mundo aqui andando em comunhão. No final aqui a gente sempre faz isso, né? No final, para fechar a igreja, sempre demora um pouquinho, né? Porque está todo mundo conversando, falando. Comunhão dos santos. Serviço para os santos. Qual o serviço que a gente faz para os santos? Faz a gente se mover. Esse homem de Deus, chamado Paulo, olha qual era a cabeça dele. Eu vou fazer um movimento, eu tenho que me mover. Eu vou para a Espanha. E a viagem dele para a Espanha tinha uma motivação. Qual era a motivação? Era o serviço dos santos, que não ia começar na Espanha. Ele disse, eu vou fazer uma viagem antes para Jerusalém. Lá eu vou servir aos santos. Então ele ia para Jerusalém. Na época que ele escreveu Romanos, ele estava na cidade chamada Corinto. No mapa, é como se ele voltasse para Jerusalém. Depois ele ia para a Espanha. Jerusalém era um dos cantos do Império Romano. Jerusalém voltava para Corinto. De Corinto ia para Roma. De Roma ia para a Espanha. O extremo do Império Romano. Era a última fronteira do Império Romano. Depois era mar. Então até o extremo do Império Romano, Espanha. Então Paulo ia de uma ponta a outra. Esse aqui era o plano de viagem de Paulo. O plano de viagem de Paulo era uma missão. Qual é o seu plano para o futuro, apóstolo Paulo? Uma missão que vai começar em Jerusalém. Eu já estou aqui um quarto do caminho. Entendeu aí, um quarto? Eu estou em um quarto do caminho, em Corinto. Mas eu vou voltar para Jerusalém. E de lá eu vou percorrer de novo os 100% do caminho até chegar na outra ponta do Império, no lugar mais extremo conhecido do Império Romano. Eu vou para a Espanha.
Isso aqui me tocou muito, porque são 1.000 quilômetros de Jerusalém até esse extremo do Império Romano na Espanha. Paulo estava tentando enfrentar isso. Eu vou viajar 1.000 quilômetros em navegação. Como é viajar 1.000 quilômetros em navegação? A Ducília tem experiência ali no Rio, né, navegação de rio. Demora, né, Ducília? Se for contra o vento, então, do negócio, no caso lá do rio é contra a correnteza, mas no caso aqui do mar, contra o vento, demora. É tempo. Ele vai empreender esse tempo. Ele vai investir esse tempo. Ele vai se mover por uma motivação. Por causa dos santos. Eu vou servir aos santos. Servir aos santos é uma nobreza que faz com que a gente mova-se a fazer coisas que a gente nunca imaginou. Esse ano eu queria dizer como Paulo, eu vou para Jerusalém. Você queria também dizer? Eu vou para Jerusalém. Depois eu vou para a Espanha. Aconteceu com a gente, né? Ducília estava com a gente, que a gente foi para Jerusalém, depois foi para a Espanha. A gente foi lá em Madrid. Eu bati uma foto na porta do estádio do Real Madrid. Tá afim, Stephanie? Bater uma fotinha dessa? É gostoso demais você estar numa viagem com pessoas que você ama, mas a serviço dos santos, porque o que a gente aprendeu do reino naquela viagem, não é? Um marco. Você aprende muita coisa do reino. Empreenda esse tipo de coisa. Eu vou a Jerusalém a serviço dos santos. Eu vou aprender alguma coisa sobre o meu Deus lá em Jerusalém. Paulo tinha um plano de viagem para mim muito ousado quando a gente julga aquele tempo, aquela época, aquela forma de viagem. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Qual é a viagem da vida de vocês que realmente você diz é ousada? Eu tenho uma missão ousada. Paulo não se tem registrado na Bíblia. Por que exatamente a Espanha? Mas eu fui atrás de um autor, William Barclay, famoso aí no meio teológico. Muitos aí que gostam de estudar teologia, gostam do Barclay. William Barclay fala que a Espanha, na época de Paulo, era um centro filosófico. Era um centro de pensamento. Diferente dos gregos, quem estava hoje na época, né? Quem estava na época na Espanha, pensava em latim, falava latim, escrevia em latim, desenvolvia coisas em latim. Um dos maiores ícones filosóficos da época, que morava na Espanha, era Sêneca. Já ouviu falar nele? Paulo queria ir para esse povo. Paulo tinha habilidade para ministrar o evangelho, como todos nós aqui sabemos, em grego. Mas ele olhou assim, lá não é grego, eu vou ter que me juntar a um outro tipo de estilo de comunicação. Eu vou falar a quem fala latim. Como é que vai ser a cultura lá? Isso foi empecilho para o plano dele? Eu tenho um plano. Eu vou até Roma, onde é seguro, porque ele era cidadão romano, mas não vou ficar lá. Eu vou para a Espanha. O que é que você vai fazer na Espanha? Servir aos santos. Sabe o que é isso, gente? É um misto, para mim hoje, na minha cabeça, é um misto de desejo, conquista pessoal, um desafio que você tem, onde você coloca uma missão como sendo a base. Paulo tinha uma base, é a minha missão, é o meu serviço. Na certa, por isso que Paulo achava, tudo dava certo. A morte de Paulo tradicionalmente é dada Paulo preso. Alguns dizem, não, foi solto no final, mas Paulo é dado morto na história, na tradição histórica, como alguém que foi preso, sofreu em prisões. Você lê Atos dos Apóstolos, você visualiza isso. Mas a última carta que Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Na última carta que Paulo escreveu em 2 Timóteo, eu vou ler um versículo aqui para dar uma chave para a gente entender. 2 Timóteo 4,17. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Alguns historiadores usam esse versículo para afirmar que Paulo chegou na Espanha. Porque quando ele fala todos os gentios, ele está englobando todo o Império Romano onde ele poderia viajar.
E era o extremo que faltava, era exatamente aquele extremo da Itália, onde tinha Roma, até a Espanha. Chegar em casa, dê uma olhada no mapa mundi, você vai ver do que se trata. Da Itália, onde tem Roma, navegando até chegar na Espanha. Você vai ver ainda a multidão de gente que ainda precisaria ouvir a palavra, ouvir o evangelho. E baseado nesse versículo, muitos historiadores dizem, Paulo foi. Quando fala libertado da boca do leão, é uma referência, segundo alguns estudiosos, à forma como os romanos puniam os seus presos. Eram jogados para a boca do leão. Quando ele diz, eu fui liberto da boca do leão, e eu cumpri aquilo que estava proposto, eu cheguei até o meu objetivo, alguns afirmam, ele foi para a Espanha. Você já imaginou fazer um projeto de vida? Eu tenho um projeto de vida. Por exemplo, morar em um outro país. Por que não? Quem sabe é morar na Espanha. Então, seu projeto Espanha, aí Paulo diz, não somente vai ser um projeto Espanha, vai ser uma missão. Eu vou para a Espanha, mas a Espanha para mim vai ser uma missão. Eu vou a serviço dos santos. O objetivo, por que você se move? Eu assisti um documentário. 2 amigos colocaram na cabeça que eles iam para o ponto zero do Polo Norte. É o grau zero do Polo Norte. Geograficamente é o Polo Norte, aquele ponto que significa aqui é o Polo Norte. Eles tinham que chegar lá com o auxílio dos aparelhos e dizer 0 grau. Chegou no grau zero, chegou no ponto do Polo Norte. Só tem um problema. O Polo Norte, ele não é um continente. Ele não tem terra firme. Você olha assim no mapa, você vê o Polo Norte, ele é mar, mas é um mar congelado. Mas ele não tem terra firme. O Polo Sul tem. O Polo Sul tem terra firme, mas o Polo Norte não. Então eles treinaram num lugar muito gelado, ali no extremo do Canadá, durante algum tempo, fizeram todos os preparativos, investiram muito dinheiro, conseguiram alguns patrocínios e empreenderam a expedição. E a expedição contava-se que eles tinham que caminhar, porque é mar, mas é mar congelado. Mas é congelado sempre. É mar, tem movimento, tem maré embaixo da geleira. E quando a maré vai se movendo, a geleira vai quebrando e vai formando as montanhas. Às vezes montanhas de 5 metros de gelo quebrado. E você tem que caminhar sobre aquilo ali. Só que você tem que caminhar sobre aquilo ali a menos 60 graus Celsius. Arrastando os equipamentos que têm alimento. Arrastando os equipamentos que têm a proteção para dormir. Eles têm que caminhar ali, chegar no extremo. Agora eu não vou lembrar, mas eram quilômetros que eles tinham que andar até chegar no extremo. Porque o avião, para deixá-los num ponto, eles tinham que caminhar. 700 quilômetros, verdade. 700 quilômetros. Andando. Vamos fazer um desafio nós aqui? Vamos andando até Fortaleza, 600 quilômetros? Pode ser. Vamos até São Luís, andando 600. Você acha que a gente vai conseguir? Consegue, vai parando e tal. Mas imagina fazer isso a menos 60 graus Celsius. Lanchando ali um pequeno sanduíche de proteína todo dia. É a mesma coisa, porque não dá para levar muita coisa. É desafiador. Eles andavam ali pouco mais de... No primeiro dia, eles não chegaram a andar nem 1 quilômetro direito, né? Eles andavam de 2 em 2 quilômetros. No segundo dia, 4 quilômetros. Na segunda semana. Na segunda semana, 4 quilômetros. E os tempos passando, e os recursos indo embora, e eles se alimentando. A tempestade vinha, quase não andava, estava tudo quebrado. Teve um dia que não tinha por onde passar. Só tinha mar descongelado na frente. E agora, como é que a gente vai andar? Mergulharam no mar. Paloma, eu não tinha coragem. Tem gente que não tem coragem de tomar banho frio. O cara mergulhou no mar polar. Que em 5 minutos você congela e morre. Mas o cara tinha um desafio que o movia. Eu vou chegar no grau zero. Eu não sou movido por isso. Isso para mim não é motivação. Não é, Matuza. Não é motivação. Quero chegar no grau zero. Não é motivação. Mas quando você, ser humano, coloca uma coisa como seu objetivo, meu amigo, ninguém te impede. Os caras chegaram. Eles chegaram no grau zero. Estavam magros, desgastados, mas comemoraram. Celebraram porque chegaram no grau zero.
acontece com a gente. Até onde você vai com isso? Até onde você vai com o seu plano? Até onde você vai com o seu objetivo? Os caras foram ao limite de morrerem. Mas eles chegaram no objetivo que eles tinham imposto. A gente aqui, a gente vai até onde? Com o nosso objetivo. A gente vai até onde com o que a gente propuser no coração. Paulo disse, eu vou até o extremo do Império Romano. E segundo os estudiosos, pelo menos alguns deles, ele chegou. Eu vou até onde tiver que ir. E ele foi. Eu vou até onde eu me propus. E ele foi. A motivação não é chegar no grau zero. A motivação é servir aos santos. A Espanha para Paulo era uma missão. 3 meses já se passaram do ano. Como está a nossa missão? A gente já andou quantos quilômetros nela, né? 3 meses já passaram, quais foram os recursos que a gente já usou? Ainda tem recurso para usar? Ainda tem coisa para fazer? Ainda tem ânimo para caminhar? Ainda dá para fazer um próximo passo? O Toby Emmons é um cara que eu tenho lido algumas coisas dele. Quando chegou aos 19 anos de idade, esse cara, o Toby, ele queria ter uma experiência de servir a alguém. Eu preciso servir a alguém. Ele é escocês. Ele foi para o interior da Escócia e se alistou, aos 19 anos de idade, se alistou em uma casa de ajuda. Casa de ajuda que tem no interior da Escócia, onde pessoas que têm algum tipo de restrição moram nessas casas. Faltou expressão em português. Algumas pessoas que têm algum tipo de dificuldade moram nessas casas e ele foi alocado para cuidar de dos quartos de um homem, que já era homem, quase 40 anos, com autismo. Homem de quase 40 anos com autismo. Você vai ficar cuidando do quarto dele. E ele, no escrito dele, não mencionou o nome, evidentemente para preservação. E ele disse, eu vou ensinar algumas coisas, 19 anos de idade, eu vou ensinar algumas coisas para esse homem. Aí depois ele percebeu que o cara tinha chegado aos 40 anos de idade, morava ali sozinho naquele ambiente, cuidando do quarto dele, porque a rotina servia para ele. Toda a rotina que ele tinha era o que ele conseguia controlar perfeitamente. Então não podia tirar primeiro a roupa da cama para botar para lavar. Primeiro tinha que ser as camisas. E ele, mas não vai alterar. Todas as coisas vai ele, não. O que é correto? Primeiro bota as camisas para lavar, depois as calças, depois a roupa de cama. Ele, mas todos entram na lavadora. Ele, mas para ele tinha que ser na sequência. Ele disse que isso era um detalhe, porque na verdade o dia todo era feito de rotinas, sequências e detalhes. Ele disse que depois de 2 meses trabalhando nessa casa, ele também já tinha um método. Ele também já começava a fazer as coisas com método. Isso ficava tão automático que depois ele nem precisava se preocupar. Ele sabia o que é que tinha que ser lavado. Ele já fazia as coisas, colocava as coisas para serem lavadas, pensando em outras, e ele nunca errava, por causa do método. Ele disse, aprendi muito ali, porque é como dirigir. Quando a gente está aprendendo a dirigir, tem que passar marcha, tem que frear, embreagem. Depois que você sabe dirigir, isso não fica automático? Você pensa nessas coisas? Você fica livre para pensar em outras. Até escolhe a música. Ele diz a mesma coisa. Você está fiel àquele controle, você não precisa mais se preocupar com ele. E fica livre para controlar outras coisas mais difíceis. Quando a vida joga uma casca de banana no meio do caminho, você não precisa se preocupar se apagou o fogo do arroz, porque você sabe que pelo método já apagou. Você não pulou isso, não esqueceu. Apaguei. Por quê? Porque é um método, eu sei. Depois que está naquela hora, é hora de apagar, acabou. Não erra mais. Eu fiquei pensando sobre essa experiência dele. E o que é que eu posso aplicar na minha vida? Tem coisas que eu não tenho como controlar. Se eu não tenho como controlar, controlado está. Tem problema que não dá para resolver. Não dá para resolver? Não. Então já tem solução. É deixar ele fora do caminho. E me preocupar com aquilo que eu preciso resolver.
Ele disse que ficou impactado com esse cara, porque ele levava o cara para passear no parque e o cara não dava nenhum obrigado. Simplesmente entrava no quarto para dormir e pronto. E depois de 3 meses, o gerente do espaço procurou ele e disse: Toby, eu quero lhe agradecer, porque o fulano está muito feliz porque você leva ele para passear no parque. Como que ele está feliz se ele nunca me disse? Ele, porque ele sempre processa. E um dia, ele diz. Talvez nunca diga para você, mas para a gente, ele fala. Às vezes a gente precisa esperar muito das pessoas. Você está feliz por estar aqui? Você nunca falou? Por que eu tenho que esperar isso? Domingo que vem tu está aqui de novo. Então, amém. Se você não disser, mas se você fizer, está valendo. O que é o serviço? O serviço é quando você faz algo para alguém, nem te agradece, mas você fez, já basta. Foi o que ele disse, eu saí daquele lugar, nunca recebi um obrigado dele. No dia da despedida, ele também não me deu um abraço. Eu simplesmente fui embora e disse, estou indo, talvez a gente nunca mais se veja. Ele olhou para mim e depois olhou de novo para a janela. Porque aquela hora era a hora de olhar pela janela e ver a paisagem. Eu disse, eu estou indo. Ele olhou para mim de novo e voltou a olhar para a janela. Ele disse, mas naquilo ali eu tive um professor. Eu sei que eu causei um impacto, porque uma terceira pessoa me disse, ele está muito feliz porque você está na vida dele. Gente, isso aqui para mim é serviço. Significa muito o que Paulo está dizendo aqui. Nunca teve um registro na Bíblia de alguém da Espanha dizendo, que bom que Paulo veio, abrimos uma igreja aqui. Você não vai encontrar na Bíblia uma carta do apóstolo Paulo à igreja da Espanha. Tem algum aí? Não tem. Mas se Paulo foi ou não foi para a Espanha, Paulo fez muito e sempre ele disse, a serviço dos santos. A gente vai ter que deixar um hall, um legado. Um legado. Seirio Bloom é outro cara que eu também estou lendo muito. Ele ontem publicou uma coisa mais ou menos assim. Quais são os arrependimentos que você não quer quando estiver no leito de morte? E pense, e ele elencou os 10 que ele não quer, né? Eu não quero esses 10. São impactantes. E ele diz, faça a sua lista. Quando você estiver morrendo, eu não quero me arrepender disso. Basicamente para mim é não me arrepender das coisas que eu poderia ter feito, mas não fiz. Como por exemplo, ir para a Espanha. Eu pretendo ir para a Espanha, foi o que Paulo disse. Não foi. Não foi por quê? Não fui. Eu não quero ter esse arrependimento. Mas ele fala lá, eu não quero me arrepender de não ter passado muito tempo com os meus filhos. Eu não quero me arrepender de, eu não passei muito tempo com os meus pais. Eu não quero me arrepender de, eu não curti muito aquele momento com os amigos, deixar as amizades definharem. Ele elenca 10 coisas lá e ele faz a gente pensar, eu tenho que pensar alguma coisa também. O que é que eu não quero me arrepender? De ter feito uma proposta para mim mesmo e não ter cumprido. 1/4 do ano. Conversando com a Aratuza sobre isso, as nossas filhas vão contar a nossa história. Eu não quero deixar nenhum legado, a ponto de olhar as minhas filhas falando com os meus netos, falando com os meus bisnetos. Eu quero ver meus bisnetos, tá, Senhor? Mas quando começar a vir a outra geração que não me vi, aí vem a outra geração que também não me viu, mas vai ter um rastro meu. Vão ter que saber. A Aratuza falou, o tataraneto vai dizer, a minha tataravó, ela era escritora. É mesmo? Tá aqui o livro. Porque o livro tá lá. Tá lá. Eu quero que olhe o canal. Olha o canal. Como é que era o seu tataravô falando da palavra de Deus? Eu vou republicar todas as vezes que vocês vieram para cá. Eu vou colocar no Instagram de novo. Inclusive você vai ter que vir para cá. Eu quero ver um vídeo teu também. Tu pregando. Só falta tu. Por que eu quero isso? Vai ser um legado seu também. O que é que a Vânia fazia? Olha, tem um vídeo da Vânia. De quando? Olha, de 2023. Num tal de Ministério Efraim. Porque não é assim que a gente faz. Com os nossos avós, nosso avô tem um videozinho, uma foto que seja. Quem era esse?
era o meu bisavô. Quem era esse aqui? Era o meu avô. A gente contando lá, né? Meu pai, o pai da Aratuza. As falas que o pai da Aratuza falava, a Maria sabe, né? Porque a gente conta para elas. Então eu quero mais informações da minha família. Eu quero deixar um legado. Como era o Fábio, como era a Aratuza. Lá em casa era desse jeito. A gente está deixando um legado. Eu não quero me arrepender. Eu não quero só passar, gente. Não dá. Só passou. Não tem registro nenhum. Quando olharem minhas redes sociais, se ainda vão existir, eu não sei. Quando olharem, vai ter um históricozinho ali de quem era o Fábio, as coisas que ele publicava. Publiquei ontem um vídeo da vitória do Arsenal, inclusive. Dá like lá, porque o Arsenal é um time muito bom e vai ser campeão esse ano. Então são as alegrias que a gente publica ali, são momentos que a gente tem com vocês, a gente publica. Aquele churrasco lá na casa de Ritinha e Stephanie, tá lá, é um rastro que a gente está deixando. No futuro, vão olhar e dizer, esse povo era feliz quando andava junto, né? Esse povo estava bem, esse povo estava em paz. Abriram um concurso de quadros, pintura. Foram pintar os quadros e o tema era paz. O quadro que representasse melhor a paz, ganharia o prêmio. Então tinha um juiz conceituado da Faculdade de Artes em Nova York, e ele estava fazendo o julgamento. Então ele descortinava os concorrentes, fazia análise pela técnica, pela impressão que dava o quadro, e se respeitava ao tema. Então tinham muitos quadros. A maioria deles era um conceito que todos nós aqui íamos dizer, transmite paz. Sempre eles ligados a uma paisagem, a uma natureza, onde você via, meu Deus, que paz. Todos eles ligados ao interior. Ou era um rio com um bosque, ou eram montanhas verdes com a floresta do lado, um lago bonito refletindo o céu. Sempre eram paisagens naturais remetendo ao interior de um país. Até que ele descobre o último quadro. E no último quadro, o que tem é um céu pesado, muita chuva, traços de tempestade, alguns raios iluminando o fundo, uma árvore com poucas folhas e bem no centro da árvore, um ninho. E ele diz, esse aqui é o quadro que representa a paz, para mim esse é o vencedor. Você ia concordar com isso? Como que um quadro no meio de uma tempestade com um ninho sem muita proteção é o vencedor? Então houve o primeiro questionamento e o juiz então respondeu. É porque no ninho, quando você aproxima, você vê a mãe pássaro com as asinhas abertas, cobrindo seus filhotes e com aquele olhar para o horizonte. Pode acontecer qualquer tempestade. Eu estou em paz. Muitas pessoas procuram a paz exterior. E o juiz deu uma aula dizendo, aqui eu vejo paz interior. Não importa o que esteja acontecendo, eu tenho paz interior. Essa deveria ser a verdadeira paz. O que falta para nós aqui? Para termos paz no meio da nossa caminhada para cumprir a nossa missão. Nós temos o nosso Senhor Jesus que mora onde? Dentro de nós. Não depende do exterior. Dentro de você, esteja em paz. A gente tem muita coisa para fazer. Todas elas exigem recursos, investimentos, exige que você esteja disposto a fazer, exige que você comece a fazer. Ideia custa muito barato. Ideia é barata. Barata. Mas realização é cara. Ficou bonito isso, né? Realização custa. Realização dói. Eu entrei num projeto onde se você tivesse uma boa ideia, você ganhava o prêmio. E a gente entrou nesse projeto lá na universidade com o laboratório inteiro, mandamos várias ideias, a nossa ideia ganhou o prêmio. E qual era o prêmio? O prêmio era recurso para você executar a ideia. Porque para ter ideia é barato. Bastava escrever a ideia e mandar. Mas depois que ganhou, tem que ter um recurso. Senão você não realiza. Então realizar custa muito caro, mas ter ideia é barato. Qual é a ideia que a gente tem? Eu tenho
plano, o meu projeto, ele é tornar a minha vida uma missão. Porque assim eu tenho certeza que eu tenho um sócio que vai contribuir para que ela se realize. Chegou a entender isso aí? Pegou isso aí? Qual é o desejo do teu coração? Torna esse desejo do teu coração uma missão para os santos. Aí você ganha um sócio que vai te dar recursos para que essa missão se cumpra. Se você tem missão eu tenho uma missão com as minhas filhas, eu tenho uma missão com elas, eu tenho que preparar um caminho para elas. Então eu jogo isso como missão para Deus. Senhor, eu quero que a minha família seja uma missão para mim, que eu ganhe um sócio. Deus é o meu sócio para cumprir essa missão e colocar minhas filhas nesse caminho. Eu ganhei um sócio com recursos ilimitados, que me ama tanto que é capaz de investir em mim todos os recursos que precisar para que as missões se cumpram. Eu tenho uma missão aqui com esse ministério e eu tenho um sócio nessa missão. E esse sócio tem abençoado tanto que tem tocado a sua vida. Toda vez que a gente está junto aqui, eu tenho certeza que Deus fala alguma coisa com você. Toda vez que você manda uma mensagem para a gente, você recebe uma resposta. Deus está empreendendo recursos para nos fazer prosperar na nossa missão. Toda vez que a gente se une aqui, nessa motivação de fazer a missão de Deus acontecer, nós temos o investimento do nosso maior sócio, que é o Senhor. Qual é o seu projeto Espanha? Qual é o seu projeto Espanha? Vamos viajar? Hoje é o tempo de a gente arrumar uma viagem. Vamos para o nosso projeto Espanha hoje. Eu vou para a Espanha. Chegou lá ou não chegou, não é o nosso ponto de discussão aqui. O ponto é que é um projeto grande, o ponto é que é um projeto amplo, precisa de investimentos e nós precisamos fazer. Qual investimento faremos? Depende da nossa motivação. Como a Matheus abriu aqui. Com a motivação, você dá oferta. Com a motivação, você empreende energia. Com a motivação, você empreende tempo. Nem sempre o maior recurso para a gente, o mais caro, é dinheiro. Pode ser tempo, pode ser energia, pode ser atenção. Qual é o bem mais caro para você hoje? Provavelmente é aquilo que te dá retorno financeiro, porque é assim que você está vivendo, é assim que você sobrevive. Normalmente é tempo, normalmente é energia. Precisamos dedicar energia e tempo para a nossa missão, porque a gente tem um sócio que está pronto para investir na gente, mas ele quer saber qual é o empreendimento. Qual é o empreendimento que eu tenho que investir em você? Eu sempre tive uma ideia que só faltava um pouquinho. Cara, falta só um pouquinho. Não dá para desistir. Falta só um pouquinho. Não dá para desistir. Eu tive uma reunião com um aluno essa semana. Não é meu aluno direto, eu estava na banca avaliando. E ele relatou, depois que ele terminou a banca, ele recebeu um resultado positivo. E relatou, faltou muito pouco para eu desistir. Aí o orientador fez uma brincadeira com ele. Quantas vezes ele? Umas 10. Umas 10 vezes faltava muito pouco para desistir. Mas como é bom chegar até o fim. Eu quero dizer isso aqui. Quando a gente chegar no fim desse ano. 3 meses já se passaram. 1/4. Quando chegar no final, vamos dizer uma coisa como essa. Pode até ter faltado um pouquinho para desistir, mas nós não desistimos. E chegamos ao fim do nosso projeto. Alegoricamente, o nosso projeto Espanha. Qual é o seu projeto Espanha? Transforma ele em missão e você ganha um dos melhores sócios da sua vida inteira. Amém?